todo mundo fala que o Palmeiras ganhou o Brasileirão de 2018 com o time reserva. Eu já repeti isso algumas vezes. Eu também. Mas a gente não pode afirmar isso exatamente. Por quê? Porque o Palmeiras começou o campeonato com o time titular, aí quando a coisa funilou nas Copas, o Filipão de fato pôs time reserva, que o Palmeiras teve uma arrancada com o time reserva, isso é um fato. Mas depois que acabou as Copas, voltou o time titular. Tanto que o jogo do título contra o Vasco era o time titular ali, a base do time. Mas que era reserva, em dado momento. Não, porque... o Palmeiras, num certo momento, jogou com o time reserva. Não, sim, é porque a zaga... a zaga, sim. Lua e o Gomes era Antônio Carlos e Dracena, aí depois ele trocou. Mas a base do time ali, né, o embrião, depois o Lucas Lima também se destacou, entrou no time titular, bem. O Daverson entrou no time titular, e aí foi meio que uma mescla ali pro final. Mas, por exemplo, eu peguei aqui, o time que o Palmeiras jogou contra o Boca, né, na semifinal de 18, que era, em tese, o time titular. O Filipão não vai pôr o time reserva aí na ele já tinha trocado a zaga, já tinha trocado a zaga. O Luan e o Gomes. Foi nesse jogo que ele trocou, inclusive. Foi. Aí o Palmeiras jogou com Everton, Mike, Luan, Gomes e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, Dudu, William e Borja. Esse foi o jogo da ida. Na volta, jogou o Lucas Lima de titular no lugar do Moisés e o Daverson no lugar do Borja. O time era o mesmo. Então esse é o time titular em tese, né? São esses 13 jogadores aí, talvez seriam os titulares, sim. Que era o jogo mais importante do ano. Aí você pega o Everton, no Brasileirão, jogou 23 jogos, o Mike jogou 20. O Luan jogou 16, o Gomes 14. Foram os dois abaixo, porque eles não eram titulares no momento. O Diogo Barbosa jogou 20, o Bruno Henrique 33, o Felipe Melo 29, o Moisés 28. O Lucas Lima 34, o Dudu 31, o William Bigode 32, o Borja 16 e o Daverson 26. Então, assim, eles jogaram a maioria dos jogos. Sim. Então, você não pode afirmar que o Palmeiras venceu o time reserva. Mas isso daí também pode contar entrando no segundo tempo. Sim, mas em tese ajudaram a vencer. Sim. E os pontos da primeira rodada valem o mesmo do que numa fase vale 3 pontos, todos os jogos. Numa fase mais aguda ali, então tudo vale 3. Pode ser que o time reserva, ele segurou a bucha numa fase mais decisiva ali. Porque o Palmeiras, isso a gente pode falar. É porque o Palmeiras, naquele momento específico, nem esperava ganhar o Campeonato Brasileiro mesmo, né? O Palmeiras já estava indo pra semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores, o negócio era ganhar as duas. Não era o foco principal. Não era o foco. Sim. Aquele Brasileirão caiu no colo do Palmeiras, cara. Caiu no colo. Ninguém esperava que o Palmeiras fosse chegar. E foi chegando. E eu lembro até que o Felipão falava, pô, a gente ganha, e não sai do 6º lugar. E foi ganhando. Na hora que a gente viu, já tava em primeiro. Falou, pô, opa, agora que a gente já tá sem Copa Libertadores, sem Copa do Brasil, dá pra chegar. E foi chegando, chegou, cara. Sim. Felipão, mas quando você fala que o Palmeiras ganhou, foi campeão com o time reserva, parece que jogou as 38 rodadas com o time reserva. Não é bem assim. E falou, se vira, não quero saber, e foi campeão. Não foi bem assim, não né? Foi bem então assim. Você não pode dar essa afirmação. Então o que a gente poderia dizer? O Palmeiras foi campeão. O Palmeiras foi campeão. Foi campeão. E ponto. Tá. E você contextualiza, em dado momento, o time entrou com o time reserva, enfim. É o único que tem esse asterisco mas foi na história um período que o Palmeiras corridos. jogou com o time reserva, ok, mas foi um período do campeonato ali, deve ter sido algumas rodadas só. Sim. Que foi a fase mais aguda, que o time arrancou, virou líder. Então, assim, o time reserva segurou as pontas ali, foi fundamental pro time ser campeão, mas o time titular contribuiu muito pelo aquele título. Então, os jogadores ali... O elenco era bom também, isso contribui muito, né? Se a gente fosse fazer a mesma coisa hoje, o Palmeiras ia estar brigando pra não cair. Então, não tem como comparar, realmente. Exatamente.